Gostaria de pedir que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Essa palavra, Jesus purifica o templo. Nós somos templo de quem? Amém. E a Bíblia diz que Jesus foi purificar o templo porque estava acontecendo coisas no templo que não era do agrado dele e que não é do agrado para o nosso Pai. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos cuidar, amém? Precisamos estar tranquilo, precisamos nos comportar diante desse Deus que é lindo e maravilhoso, amém? Vamos estar fazendo menção da palavra do Senhor, que diz assim, no versículo 12: Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tire estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Repita comigo, por favor. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém, igreja? Interessante que antes dessa passagem, Jesus ele faz o seu primeiro milagre num casamento. Ali ele leva alegria àquele povo que ali estava. E em um determinado outro momento, Jesus chega na tua casa, na casa do Pai, e vê toda essa situação. E eu conjecturando, Jesus sai da alegria para a tristeza. Isso não é diferente na minha vida e não é diferente na tua vida. Nós somos seres humanos e estamos sujeitos a tudo. Nós só precisamos saber quem somos nós diante dessas situações. Jesus sabia que era ele, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, ele soube muito bem lidar com essas situações. Primeira pergunta é: você tem conseguido lidar com certas situações na sua vida? Porque nós
Estamos acostumados a viver só momentos de alegria, mas quando vem momentos de tristeza, quem somos nós diante desse Deus maravilhoso? Como que nós nos comportamos diante das situações que a vida nos prega, nos proporciona? Aqui nós vemos Jesus entrando no templo, que é a casa do Pai, e a Bíblia diz, relata que estava tudo errado dentro da casa do Pai. E naquele momento Jesus ficou muito triste, porque ele não esperava que a casa do Pai estivesse daquela forma, daquela maneira. Pergunta para mim e para você: como que nós estamos na casa do Pai? De que maneira nós estamos nos comportando diante desse Deus maravilhoso? A casa do Pai estava contaminada. Como que está o teu templo nesta noite, neste momento? Como que você tem cuidado desta casa que é o nosso corpo e que é o templo do Espírito Santo? Essa noite eu quero levar você a refletir. Eu quero levar você a entender que não basta só nós lermos, não basta só nós virmos a casa do Pai. Nós também precisamos cuidar da casa do Pai. Nós precisamos deixar tudo tranquilo para que o Pai, Ele habite com alegria em sua casa. E a Bíblia diz que nós somos morada, nosso corpo. Eu quero aproveitar aqui e dar um testemunho que esse final de semana nós passamos e tivemos no Amós. A minha esposa sempre ficava em casa comigo. Júlio vai fazer caminhada, Júlio vai fazer caminhada, Júlio vai fazer caminhada, Júlio vai fazer caminhada. E eu, fica tranquila, tá tudo bem. Mas eu tive uma surpresa nesse final de semana, mas uma surpresa agradável, porque eu entendi que não basta só eu meditar na palavra, não basta só eu pregar a palavra, não basta só eu ensinar a palavra, se eu também não estiver cuidando bem da casa. O nosso Pai merece o melhor, porque Ele nos dá sempre o melhor. E eu na segunda-feira comecei a fazer caminhada novamente. Corri e falei: Deus me perdoa, Jesus me perdoa. Porque às vezes nós se preocupamos muito com o exterior, mas como que você está cuidando do teu interior? O que você está fazendo com o teu interior? Aonde o Pai habita? Como está o teu coração nesta noite? Como que você entrou por essas portas? Você deixou tudo lá fora? Ou você ainda está com alguma coisa nesse coração? Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Hoje o Senhor vai te dar autoridade para que você arranca tudo isso
de dentro de ti e que você se sinta feliz. No versículo 14, no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Meu Deus. Eu estou conjecturando e trazendo isso para a minha vida e para a tua vida. Aqui estava acontecendo tudo de errado. E eu quero chamar a tua atenção. O que você tem ingerido? Do que você tem se alimentado? Em Marcos capítulo 11, no versículo 15, ele diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Estava tudo errado. Ele chegou na casa do pai, olhou para aquilo ali e viu tudo errado. E se ele olhasse hoje, chegasse aqui agora, olhasse para dentro de mim, dentro de você, como que está o nosso tempo? O que ele encontraria dentro de mim, dentro de você? O que está dentro de mim, está dentro de você, que precisa ser arrancado, que precisa ser tirado, para que ele venha e habite verdadeiramente. Essa noite eu quero compartilhar com você, mas quero te levar a pensar do que nós temos feito com o templo, do que nós temos feito com a casa do Pai, o que nós estamos permitindo dentro da casa do Pai. Versículo 15, ele diz assim: então ele fez um chicote. Vamos trazer para a nossa vida. A Bíblia diz e relata que ele fez algo para expulsar tudo aquilo que estava de errado dentro do templo. Qual é o chicote que você tem que fazer nesta noite? O que você precisa fazer nesta noite para expulsar todas essas mazelas de dentro de você, para que o Pai habite? Posso dizer aqui que, primeiramente, nós temos que ter atitude. E foi isso que ele teve quando ele chegou diante do templo e viu tudo aquilo errado. Deixa eu te falar, tem coisas que estão dentro de você que Jesus não vai descer do céu. Ele faz a parte dele e eu e você, nós temos que fazer a nossa parte. Nós queremos o melhor, mas a pergunta é: estamos oferecendo o melhor para Ele? Então nessa noite eu quero começar logo a dizer: tenha atitude. Eu não sei o que está que mazela que existe dentro de você. Não sei se é um perdão, se é um pedido de desculpa, se é algo que você precisa arrancar de dentro de você que tem te ferido.
e levado você a ferir pessoas também. Porque quando estamos feridos, nós ferimos pessoas. E nessa noite eu quero te convidar ao Pai entrar. Que nós possamos nessa noite estar arrancando toda palavra que você talvez ouviu quando pequena, que te feriu e você está ferido até o dia de hoje. Mas eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você saia daqui diferente, não da forma que você entrou. Mas lembra que essa atitude, ela tem que partir de você. Ao fazer tudo isso, ele, Jesus, demonstra seu desgosto para com aqueles que fazem da religião uma maneira de produzir ganho. Não precisa se preocupar, porque o Pai está vendo tudo. Ele sabe de todas as coisas. Mas a pergunta é: Ele está olhando para mim e para você hoje, como que eu e você, nós estamos diante desse Pai maravilhoso? Deus, Ele nos dá e nos proporciona o melhor. Então nós também temos que proporcionar o melhor para Ele. E uma das melhores coisas que nós podemos fazer é cuidar da tua casa, da casa dele, para que Ele habite confortável. Quem aqui não gosta de chegar em casa e deitar naquela cama limpinha, naquele quarto maravilhoso? Se Jesus te proporciona tudo isso, por que que você não pode proporcionar para Ele o mesmo? Arrancando de dentro de si toda essa mazelas que só te entristece. Ele toma uma atitude e ainda diz aos que vendiam pombas, disse: tire estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. A gente poderia entrar aqui em muitas coisas, mas deixa o Espírito Santo trabalhar aí no teu coração. Essa foi a razão pela qual ele os expulsou, pois essa era a casa de seu pai. Portanto, Jesus tinha autoridade de expulsá-los, pois ele era fiel como um filho em sua própria casa. Você tem sido fiel a Papai do céu? Você tem sido fiel a esse Deus maravilhoso? Porque para expulsar determinadas coisas, nós temos que ter autoridade. E essa autoridade só vem dele. Para mim, para você e para nós. Nós precisamos ter autoridade na nossa vida. Nós precisamos entender e compreender que toda a autoridade está nele. E no decorrer da mensagem nós vamos ver muito mais coisas. Em Hebreus capítulo 3, no versículo 5 e 6, ele diz: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas.
Para nós anunciar aquilo que Deus quer, temos que ser fiel. Não é de qualquer maneira. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exortação da esperança. Nós precisamos guardar coisas firmes dentro de nós, para que possamos ter autoridade para expulsar isso de nossas vidas. Muitas das vezes queremos expulsar nos outros, porque achamos que o problema está no outro. E o que está dentro de mim e o que está dentro de você? Se você não consegue expulsar de dentro de você, como é que tu vai conseguir expulsar do outro? Nós estamos num culto de avivamento, a quinta do avivamento. Para acontecer um avivamento na minha vida e na tua vida, a casa do Pai tem que estar limpa. A casa do Pai, o templo do Espírito Santo tem que estar limpo, para que se manifeste o teu poder e a tua graça na minha vida e na tua vida, na nossa casa, na nossa família. As coisas começam por nós, por mim, por você. Às vezes queremos dar muita solução para as coisas dos outros e as nossas. Não conseguimos nem resolver a nossa, queremos resolver a do outro. A Bíblia diz que Jesus expulsou tudo de dentro porque ele tinha autoridade. Então entendemos que para expulsar as mazelas da nossa vida, temos que ter autoridade. Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus não falou que seria fácil. Em momento algum, ele falou que seria fácil para mim, para você ou para nós. Na vida, temos que fazer força, temos que ter atitude, temos que persistir, temos que fazer, temos que agir. Aquilo que é para Deus fazer, para Jesus fazer, pode ficar tranquilo que Ele vai fazer. Mas o que é para mim, para você, para nós fazermos, é nós que temos que fazer. Eu vejo nessa palavra que quando os discípulos começam a entender, é porque os discípulos começam a ter experiência. Eu profetizo o sobrenatural do Senhor na tua vida. Que você pare de ver a vida pela vida dos outros, mas você começa a ver a vida pela tua vida, no que Cristo está fazendo na tua vida. Nós precisamos entender que somos livres. Ele já nos libertou. Mas o inimigo de nossas almas tenta todo o tempo nos colocar peso, opressão. Por isso ele fala da autoridade. Por isso ele fala do zelo que nós temos que ter com o templo, que é a morada dele.
Eu tenho vivido coisas maravilhosas. Eu tenho presenciado coisas maravilhosas. Porque nós vamos colher aquilo que plantamos. A casa do Pai cuidada. Em Lucas capítulo 2, no versículo 49, ele diz: ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Quando eles foram ver, né? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Os discípulos o procurando, sua mãe. Se tem um lugar para você se sentir seguro e tranquilo, é a casa do Pai. Não tem outro lugar. Eu não nasci em berço evangélico, vivi muito lá fora, passei por muitas coisas. E posso te dizer que não tem um lugar mais seguro do que a casa do Pai. Se eu abrisse alguns dos meus testemunhos para você, você ia entender e vai entender muito bem do que eu estou falando. A casa do Pai cuidada, Salmos 69, versículo 9. Pois o zelo pela tua casa me consome. Isso é Davi falando. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Quando nós cuidamos da casa, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade muito grande. E nessa noite o Senhor está te chamando para isso, porque Ele quer mudar a tua história, porque Ele quer mudar toda essa situação e todo esse contexto ao qual você está vivendo. Ei, você é menina dos olhos do Senhor, e Ele tem ciúme de você. Ele não quer que você viva de qualquer maneira. Ele não quer que você deixe a casa dele de qualquer maneira. Por isso, nessa noite, o Senhor quer te dar autoridade para que você expulse de dentro da tua casa todas as mazelas que têm atrapalhado a tua comunhão com o Pai. Amém? Os discípulos ficaram surpresos ao verem aquele que era conhecido como o Cordeiro de Deus ficar tão esquentado. E aquele que acreditavam ser o rei de Israel, tão humilde, agir daquela maneira. Por isso que tem momentos na vida que nós temos que ter atitude. Até ele mesmo teve que agir para poder entender o que ele estava falando e fazendo. Que ele não aceita. Ei, eu, você, nós não podemos aceitar qualquer coisa na nossa vida. Nós somos meninas dos olhos do Senhor. Eu sou um príncipe, você é uma princesa. As pessoas não podem tratar nós de qualquer maneira. Jesus não morreu naquela cruz por mim, por você, por nós, para sermos tratados de qualquer maneira. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Você é especial. Mas uma passagem veio em seus pensamentos, a qual lhes ensinou a reconciliarem essa ação tanto com a mansidão do Cordeiro de Deus, como com a majestade do Rei de Israel.
Davi, ao falar do Messias, percebe que seu zelo com a casa de Deus é tão grande que o consome e que o faz esquecer-se de si mesmo. Quando nós temos zelo com aquilo que nós temos que ter, nós esquecemos de nós para valorizar aquilo que tem que ser valorizado. A casa de Deus precisa ser valorizada. O teu corpo precisa ser valorizado. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não é para ser usado de qualquer maneira. Por isso Davi fala que o zelo, que esse zelo faz eu esquecer de mim mesmo. Eu não quero falar de mim, eu quero falar de Jesus. Eu poderia falar de mim, mas eu prefiro falar de Jesus. Por causa de mim e de você, ele esqueceu dele mesmo. Por amor a mim e a você, a nós, ele esqueceu de si mesmo. E entregou a tua vida. Ainda foi como ovelha muda. Por mim, por você, por nós. Se temos que aprender alguma coisa, temos que aprender com Jesus. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, como servo do Senhor, eu quero te dizer que a partir dessa noite, a tua vida não será mais a mesma. Você vai começar a olhar para dentro de si e vai começar a entender verdadeiramente quem é você para Jesus. Nós temos que cuidar do tempo, irmãos. Eu não gosto de internet, não sou muito fã, porque a gente vê cada coisa na internet que nos entristece muito. E o papel do inimigo é atrair os teus olhos para essas coisas. Estava conversando com um amigo, que ele falou de como o pastor cuidou dele, né? Minha esposa vai lembrar, ontem nós fizemos uma visita, e ele foi acometido pela Covid, e ele falou do carinho, do cuidado, do zelo, que o pastor cuidou dele, ligando para ele, falando para ele. E uma das primeiras coisas que o pastor falou para ele: não assista a Rede Globo, não fique vendo as coisas da televisão, porque são lixos que você traz para dentro de si. E aí acontece uma coisa com a pessoa lá nos Estados Unidos, você está sentindo já aqui, vai acontecer comigo também. O que Deus tem para mim e para você é muito valioso. Por isso nós temos que cuidar da casa do Pai. Templo do Espírito Santo. O que está dentro de ti nesta noite? O que está dentro de você nessa noite que precisa ser colocado para fora? Estamos num culto de avivamento. Avivamento não é ficar pulando. Poderia também, isso é fácil para mim. Eu fiz capoeira, então para mim poder dar salto mortal aqui, para mim é uma maravilha. Mas eu, do jeito que eu estou, arriscado eu dar um salto mortal aqui. Só Jesus para ter misericórdia de mim. O que faz você ter uma vida avivada é a tua comunhão com o Pai.
o que faz você entender e compreender determinadas coisas que estão acontecendo no mundo é a tua comunhão com o Pai. Por isso, cuide-se, valorize-se, porque o que Deus tem para mim e para você é muito grande. Versículo 18: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Os judeus exigiram um sinal. Eles contestaram sua autoridade. Aqueles que se dispõem a fazer o bem devem esperar oposições. Um homem que veio para salvar, para curar, para libertar, para transformar a vida, como fez e como faz até o dia de hoje, foi questionado. Você acha que eu e você não vamos ser questionados? Não se preocupe com isso. Se preocupe somente com Jesus, no que Ele tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Quantas pessoas que você já ajudou e que por poucas coisas te deram as costas. Jesus nos ensina tudo isso na palavra. Aqueles que eram para acreditar, aqueles que ele veio, os judeus, questionaram ele. Então, quando alguém te questionar, lembra que Jesus também foi questionado. O importante é você manter o foco e saber que o plano dele para mim, para você, para nós, é a salvação. Versículo 19. Jesus lhe respondeu: destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. Interessante que a gente vai estudando a palavra e a gente lê, tem hora que tem coisas que passam despercebida. Nesse versículo, Jesus fala para os judeus, né? Destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Você vai ver à frente que Nicodemos também, quando Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. E Nicodemos: como assim, Senhor? Como assim? Como que eu vou conseguir? Como que eu volto para o ventre da minha mãe? Deixa eu te falar uma coisa. Por isso que nós precisamos estar com o templo limpo. Porque Paulo vai dizer na palavra, e diz na palavra, inspirado pelo Espírito Santo, que o que é espiritual, ele vai discernir o que é espiritual. Mas o carnal, ele só entende o que é carnalidade. Jesus estava no meio deles, falando o tempo todo, mas eles ainda não tinham entendido. E eles vão falar ainda, mas levou 40 e poucos anos para construir. Jesus não estava falando daquele templo, Jesus estava falando de si mesmo. Nós vamos ver na palavra, como você sabe. Mas aqui nós estamos só nos lembrando. Às vezes nós estamos assim, irmãos. A palavra, ela é tão simples, mas nós complicamos. Jesus está nos dando o caminho que nós temos que andar, a direção que temos que seguir. Mas nós saímos do caminho porque queremos questionar aquele que veio para curar,
para transformar, para libertar o teu povo, para dar salvação. Pare de questionar. Obedeça mais, ouça mais. Porque o que Deus tem para você, que Jesus tem preparado para você, você não imagina. Pare de questionar. Talvez isso seja uma das mazelas que está dentro de você nesta noite. Você é uma pessoa muito questionadora, uma pessoa que acha que está com toda a razão. Deixa eu te falar uma coisa, bota isso tudo de lado. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes você está ferida, está sendo machucada, porque você questiona, porque você acha que está com a razão. Eles questionam. Como assim? Levou 46 anos para construir e você diz que vai levantar em 3 dias. A gente ri, né? Mas olha só o perigo de você não estar em comunhão, de você não perceber aquilo que Cristo está falando contigo. Deixa eu te dar um conselho. Quando você vir para a casa do Senhor, se desliga de tudo. Esquece os problemas, deixa tudo lá fora. Porque Cristo não quer que você volte para casa com estes questionamentos, com essas dificuldades. Não. Cristo quer que você volte para casa bem, com a tua vitória, com a tua bênção, com o teu milagre. Mas sim precisa entender que muitas das vezes, para mim receber esse milagre, essa vitória, eu preciso esvaziar de mim mesmo e permitir que Cristo entra e faça morada e mude aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Os judeus, eles questionaram. Exigiram dele um sinal e contestaram a sua autoridade. Se preocupa com isso não. Porque aquele que se dispõe a fazer o bem vai ser sempre, pode esperar que venha uma oposição contra você. Versículo 19. Destruíram este templo e eu levantarei em 3 dias. Ele não fez um milagre imediatamente para convencê-los, mas deu-lhes um sinal de algo que estava por vir. Aprende com Jesus, você não tem que provar nada para ninguém. Aprende com ele, que é manso. Eu não tenho que provar nada para ninguém, você não tem que provar nada para ninguém. Jesus te conhece, sabe muito bem quem é você. A vida que eu levava, tinha muitos amigos que eram bravos, achavam que eram espertalhões, achavam que poderiam fazer acontecer. A pergunta é: aonde que estão eles? Com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência. Achava que o dia mal nunca ia chegar na vida deles. Presbítero Luiz. Quando pequeno sempre falavam assim: é melhor um fraco vivo do que um herói morto. É a pura verdade. O que vale um herói morto? Para que serve? Então se esvazia hoje, nesta noite, se esvazia dessas questões, desses questionamentos que estão dentro de você. Se esvazia dessas razões que você acha que você tem.
porque Cristo quer habitar e quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ele não fez um milagre imediatamente para convencê-los, mas deu-lhes um sinal de algo que estava para acontecer. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 21 e 22, ele diz: mas talvez vocês perguntam como saberemos se uma mensagem vem do Senhor. Versículo 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, irmãos, são coisas grandes, grandiosas. No versículo 20, os judeus respondem: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Eles mostram ainda mais a ignorância, primeiro, por não entender o significado das palavras de Cristo, segundo, por não reconhecerem o seu soberano poder, como se não pudesse fazer mais do que um homem, que depois ficou claro e útil. Às vezes nós questionamos, falamos, mas depois Deus revela. Às vezes você lê a palavra de Deus e não entende naquele momento, mas uma hora Deus vai te revelar aquilo que Ele quis falar para você. Versículo 21. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. O corpo de Cristo é o verdadeiro templo. O templo de Jesus é o nosso. Ele cuidava do templo do Pai. E eu e você, como filhos, temos que cuidar deste templo. Temos que valorizar. Temos que nos esvaziar. Temos que nos permitir que Ele faça a mudança que Ele quer. Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Deixa eu te falar uma coisa. Por isso que você não precisa provar nada. Vai chegar a hora e vai chegar o tempo que as pessoas vão falar assim, ó: verdadeiramente aquele ali é um homem de Deus. Verdadeiramente aquela dali é uma mulher de Deus. Não espera reconhecimento de ser humano. Não. Quem me justifica e te justifica é Cristo Jesus. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Basta você se entregar. Basta você acreditar. Muitos passaram a crer em seu nome, a reconhecê-lo como professor vindo de Deus, o grande profeta. Deixa eu te falar uma coisa, não foi fácil para Jesus. Não vai ser fácil para mim e para você também. Nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por questionamento, nós vamos passar por várias coisas. Mas uma coisa nós temos que ter dentro de nós: não deixa que as distrações te afaste do propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida.
versículo 24. Cristo não confiava neles. Essa é a mesma palavra usada para crer nele, de forma que crer em Cristo significa confiarmos nele e em sua direção. Que direção que você está seguindo, meu amado? Que direção que você está seguindo, meu irmão e minha irmã? Que direção? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí no versículo 25 ele fala: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele sabe o que está dentro de mim, ele sabe o que está dentro de você. Você não precisa se preocupar. Só se esvazia nesta noite. Se permita que o Espírito Santo nessa noite te ajude a tirar todas essas mazelas ao qual ele encontrou no templo. Aqui eram os cambistas, era a venda dentro do templo, aquela bagunça que estava, e a Bíblia diz que ele colocou tudo no seu devido lugar. A razão pela qual Jesus se comprometeu com eles, não se comprometeu com eles, foi porque ele os conhecia. Conhecia a maldade de alguns e as fraquezas de outros. Jesus conhece a tua fraqueza. E nessa noite, ele quer te ajudar na tua fraqueza. Nessa noite, ele quer que você saia daqui totalmente diferente da forma que você entrou. E eu quero te convidar, você que ouviu a mensagem, que entendeu e que precisa dessa ajuda de Jesus na tua vida, assim como eu também preciso. O ministério de louvor vai estar louvando, e se você quer vir para orarmos, porque juntos somos mais fortes, se você verdadeiramente quer esta mudança, se você verdadeiramente quer que Cristo, porque Ele tem autoridade para isso, ajude você nessa noite a arrancar todas essas mazelas que tem te prejudicado, que tem te anulado, que tem te sabotado, que tem te diminuído diante dos outros. Quando você não se sente capaz, saia do teu lugar e vem aqui que eu quero orar contigo. Eu quero unir a minha força, a minha fé com a tua fé nesta noite, para que Cristo venha fazer uma grande obra. Mas para isso, você precisa se limpar das mazelas. Amém? Fica à vontade em nome de Jesus. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como
filho que te ama. Tudo que eu quero é estar dentro de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Eu quero estar na casa, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua bênção, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo para ti. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu falei no início da palavra, a atitude, ela parte de mim e de você. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele já sabe. Porque Ele te conhece, Ele sabe das suas fraquezas. E tudo que Ele quer nessa noite é te ajudar a vencer esta fraqueza. Não se intimide, creia que Ele é o único que pode fazer e realizar na tua vida. Não seja daquele que vai nadar e morrer na beira da praia. Não tenha vergonha. Quando nós chamamos aqui na frente, não é para te expor. É porque quando você sai aí da cadeira, você está dizendo para Jesus: chega de fazer do meu jeito. E hoje eu quero botar minha vida em tuas mãos. E faça a tua vontade. Porque a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está vivendo algo que não está sendo bom, que não está sendo perfeito e que não está sendo agradável, Jesus quer te ajudar. Ele quer te dar força nessa noite. Mas Jesus não é uma mercadoria barata a gente ficar oferecendo. Assim como Ele me deu uma oportunidade há mais de 15 anos atrás, nessa noite eu creio que Ele está te dando esta oportunidade. Vocês estão diante de uma pessoa que não era nem para estar mais aqui, mas Jesus colocou um ponto e uma vírgula na minha vida, e eu hoje estou aqui. Amanhã é você que vai estar aqui, porque Ele diz: vão e seja minhas testemunhas. E para você ser testemunha de Jesus, Jesus tem que fazer algo na tua vida. Jesus quer que você compartilhe desse testemunho. Jesus quer te usar do jeito que você é. Nessa noite, só se permita. Deixa Ele agir. Fica à vontade. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua história. Amém? Se coloque de pé, por favor.
Estende as suas mãos para cá, porque nós somos uma igreja. Juntos somos mais fortes. Seja o que for que está acontecendo, seja qual for a fraqueza delas, hoje o Senhor está ali ajudando, porque a Bíblia diz que aquilo que concordamos aqui na terra é aceito no céu. Senhor, meu Deus. Amém, igreja? O que Deus tem para mim, para você, para nós, eu já vou encerrar. Não precisa sentar não. É muito maior do que você imagina. Eu sei que alguém já pode ter falado isso para você. Eu tenho 49 anos de idade. E há muito tempo eu ouço falar que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus já voltou para algumas pessoas. E Ele pode voltar para mim, para você, ainda nesta noite ou amanhã. A pergunta é: como está a tua casa? Como está você? Não perca a oportunidade. Jesus quer que você tenha uma vida plena. Jesus quer que você tenha uma vida vitoriosa. E isso
só depende de você. Que Deus nos abençoe, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. Que a paz do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que aquilo que eu não consegui expressar, ou talvez não levei de uma forma que você pôde entender nesta noite, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que o seu Espírito Santo te mostre, e que você entenda que só Ele pode fazer e realizar na minha vida e na tua vida. Amém?